Imagina você ter 13 anos e ser forçado a escolher entre a tua família ou a tua nação. Uma escolha entre o sangue que corre nas tuas veias ou o solo que juraste proteger. A moralidade em Naruto é muito mais complexa do que a simples distinção entre o bem e o mal, principalmente em personagens como Itachi. A pergunta é possível que um ato cruel seja moralmente correto? Nesse vídeo, vamos mergulhar fundo na mente de Itachi, buscando entender essa ambiguidade entre herói e vilão, não só com base na história do anime, mas com o apoio da filosofia, da psicologia e também um pouco dos meus desvaneios. Então já se inscreve nesse canal, deixa o seu like, afinal, nossa conversa está só começando. Itachi nasceu na Vila da Folha, filho de Fugaku e Mikoto, e todos nós sabemos o quão talentoso ele era. Um verdadeiro prodígio. Tornou-se Genin aos 7 anos, Chunin aos 10 e aos 11 já era membro da Anbu, um grupo composto apenas com ninja de elite da Vila da Folha. Itachi era um gênio, um fenômeno em todos os aspectos, mas Itachi também era egoísta. O seu clã, a sua família, tudo ficou em segundo plano perante a visão idealizada que ele tinha da Folha. Itachi idolatrava a vila, via Konoha como algo maior, um organismo vivo, com um propósito mais nobre do que qualquer nome, linhagem ou Genkai, mais importante do que o seu próprio clã, mais importante do que sua própria família. Historicamente, os Uchiha sempre foram tratados com desconfiança. Tobirama, quando nomeado segundo Hokage, delegou aos Uchiha o controle da força policial da vila. Uma honra que na prática funcionava como um método de vigilância e contenção. Os Uchiha então se fecharam entre si. De modo geral, era um clã muito unido e muito individualista. Desde o início, achava-se que eles eram um clã possuído pelo mal, um clã sensível, cujas emoções podiam ser facilmente desencadeadas. Por isso, Tobirama sentia a necessidade de os manter sob vigilância constante. E mesmo que houvesse Uchiha leais à Vila da Folha, o segundo Hokage preferiu escolher Sarutobi para lhe suceder como terceiro Hokage. Itachi, porém, era diferente de todos os outros Uchiha. O que é justo, afinal, ninguém precisa ser igual a todo mundo. Para o existencialismo de Jean-Paul Sartre, a existência precede a essência, ou seja, só depois que nascemos é que escolhemos quem nós iremos ser. Eu particularmente discordo. Acredito que a essência vem antes da existência. Nós somos mal por natureza, e é durante nossa vida que decidimos negar a nós mesmos e seguir o caminho correto. No caso de Itachi, a maldição do ódio é algo nativo à sua natureza, então ele a observa e escolhe um caminho completamente diferente. Para piorar toda a situação, após o ataque da Kurama, os Uchiha foram julgados e culpados por conta deste ataque. Foram ainda mais marginalizados, viviam à margem, tanto literal quanto simbolicamente. Itachi, mesmo sendo testemunha do sentimento de seu povo, ele não conseguiu identificar-se com sua dor. Ele frequentava as reuniões do clã, compreendia suas queixas, mas ainda assim escolheu o silêncio. Ao conhecer os planos de Danzou, em vez de ele tentar uma nova medida ou buscar outra solução, ele aceitou a missão. Missão essa que mudaria tudo. E em uma noite, escondido e disposto a tornar-se o maior traidor de toda a Vila da Folha, Itachi eliminou o seu próprio clã. Uma decisão que nos revela um paradoxo moral de Itachi. Naquela noite, ele teve que sacrificar dezenas de inocentes. Analisamos então a ideia do consequencialismo. A pergunta é: o fim justifica o meio? A objetividade moral defendida na filosofia do direito diz que algumas ações são erradas por natureza, mesmo que tragam bons resultados. Devemos pensar então: mas o Itachi salvou a vida do Sasuke. Será mesmo? À medida que vemos Sasuke crescer e se tornar um indivíduo mentalmente perturbado, percebemos que ele nunca foi verdadeiramente salvo. Pior ainda, Itachi submeteu seu irmão a um trauma indescritível ao colocá-lo no ninjutsu que repetia a morte de seus pais várias vezes. Dessa forma, ele não apenas destruiu sua infância, mas mudou seu psicológico com base na dor e no anseio pela vingança. Itachi é a razão de tudo que há de errado na vida de Sasuke. E você espera mesmo que eu acredite que ele amava o irmão? Isso não é amor, pois o amor não se alegra com a injustiça. Pelo contrário, tem alegria com a verdade. Ele tudo sofre e ele tudo suporta. O verdadeiro amor é o amor como o de Cristo para com a igreja. No grego, se chama amor ágape, um amor sacrificial que teria levado Itachi a proteger Sasuke com sua própria vida, não protegendo apenas o corpo físico de seu irmão, mas também protegendo ele de uma vida de trauma, violência e raiva desenfreada. Sob esta perspectiva, não existe dúvida. Itachi é um vilão. Mas vejamos o outro lado. Sem a ação de Itachi, a Vila da Folha talvez tivesse mergulhado numa guerra devastadora. E nesse cenário, vidas como a de Neji, Rock Lee e Shikamaru teriam sido ceifadas. Nessa visão, devemos analisar a ideia do utilitarismo, que é uma doutrina também consequencialista que diz que a moralidade de uma ação depende de suas consequências. Ou seja, é uma ideia que se opõe completamente ao egoísmo que eu disse que o Itachi possuía. Pois nesse caso, as consequências das ações devem estar focadas em um todo, e não apenas em interesses pessoais, buscando promover o bem-estar do maior número de pessoas possível. O Itachi então tinha todos os motivos para ser bem visto, por um lado ou por outro. Ele poderia escolher entre contar para o Hokage os planos de Danzou e impedir tudo, ou se juntar no plano de golpe de estado do seu clã. Mas por que ele escolheu se tornar um traidor? Ele não só traiu seu clã, mas saiu como um traidor da vila, um ninja no Kenin, que logo depois se juntou para Akatsuki e fez coisas mais terríveis ainda. Participou de todo um plano que culminaria na dominação do mundo, gerando a quarta grande guerra ninja, e o resto que a gente sabe
é história. Mas a verdade é que essa decisão de se tornar um Nukenin, ficar mal visto tanto na vila quanto em seu clã, mostra o quão Itachi se importava com seu clã. Porque para Itachi, a morte dos Uchiha teve um motivo ainda mais honroso. Ele não queria que seu clã ficasse lembrado por um plano de golpe de estado, mas sim lembrado como um clã poderoso, os Uchiha, os possuidores do Sharingan e de grande glória no passado. Um shinobi é alguém que suporta tudo para alcançar o seu objetivo. E esse objetivo naquele momento era proteger a vila. Todos da vila que sabem a verdadeira história veem Itachi como um herói. Herói é aquele que realiza feitos extraordinários em benefício de outro, muitas vezes enfrentando grandes perigos, sacrifício ou dilemas morais. Essa é a definição perfeita de Itachi Uchiha. Ele incorporou em si mesmo a ideia do herói trágico. Como descrito por Aristóteles, é um herói que nem é totalmente bom, nem totalmente mal, mas sim um herói dilacerado por escolhas impossíveis. Escolhas essas onde nenhuma opção é boa. Mas quem foi realmente Itachi Uchiha? Um traidor? Um herói? Ou apenas um jovem que teve que carregar um fardo que ninguém mais suportaria? Aos olhos da vila, um salvador. Para seu clã, um traidor. E para Sasuke, um fantasma. Não há nada mais insuportável para o homem do que a liberdade de escolher. E Itachi escolheu. Escolheu o caminho mais doloroso, mais solitário e talvez o mais necessário. A pergunta que nos fica agora é: isso é suficiente para redimi-la? Bom, eu não sei. E essa é a beleza da história do Itachi. Ela nos obriga a confrontar em zonas cinzentas da moralidade, onde cada escolha tem um custo e nenhuma conclusão é verdadeiramente certa ou errada. E você? O que você acha? Deixa sua visão aqui nos comentários. Eu realmente quero saber o que vocês têm a dizer. Pode viajar à vontade e falar realmente o que vocês estiverem pensando. É isso.